pessoal, e vamos de leitura e atividade nessa aula de hoje, certo? Vamos direto para o livro didático de vocês, vamos fazer algumas leituras aqui e depois vamos para a atividade de interpretação de texto delas, ok? Abram na página 162, vamos fazer a leitura desse romance, certo? Do fragmento 1 e do fragmento 2, depois vamos fazer a atividade de linguagem do texto sobre ele. Me acompanhem, por favor, galerinha. Vamos lá. Prática de leitura, texto 2, romance. Agora você vai ler a história do menino que conta como foi sua experiência na escola na qual ele esperava aprender a ler. Ele nos conta como era essa escola, e a professora e o ensino. 1. O que você imagina que aconteceu com ele nesse lugar? 2. Será que ele aprendeu a ler? 3. E você? Como foi sua experiência com as primeiras leituras? Você e seus colegas vão ler e discutir algumas questões do fragmento 1 do romance agora e do fragmento 2 em seguida. Então, vamos lá, né? Infância, fragmento 1. Aos 9 anos, eu era quase analfabeto e achava-me inferior aos Motalina, nossos vizinhos, muito inferior, construído de maneira diversa. Esses garotos felizes, para mim, eram perfeitos, andavam limpos, riam alto, frequentavam a escola decente e possuíam máquinas que rodavam na calçada como trens. Eu vestia roupas ordinárias, usava tamancos, enlameava-me no quintal, engenhando bonecos de barro, falava pouco. Na minha escola de ponta de rua, alguns desgraçadinhos cochilavam em bancos estrechos e sem encosto, que às vezes raspavam e lavavam. O lugar de estudo era isso. Os alunos se imobilizavam nos bancos 5 horas de suplício, uma crucificação. Certo dia, vi moscas na cara de um, roendo o canto do olho, entrando no olho. E o olho sem mexer, como se o menino estivesse morto. Não há prisão pior que uma escola primária do interior. A imobilidade e a insensibilidade me aterraram. Abandonei os cadernos e as auréolas, não deixei que as moscas me comessem. Assim, aos 9 anos, ainda não sabia ler. Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixaram na cabeceira da cama. Novidade, meu velho nunca se dirigia a mim. E eu, engolido o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe. Mergulhava na rede e adormecia. Espantado, entrei no quarto, peguei uma repugnância ao antipático objeto e voltei à sala do jantar. Aí recebi uma ordem de me sentar e abri o volume. Eu obedeci, engolhando com vaga a esperança de que uma visita me interrompesse. Ninguém nos visitou naquela noite extraordinária. Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei, mastigando as palavras, gaguejando, gemendo com cantilena medonha. Indiferente à pontuação, saltando linhas e repisando linhas. Alcancei o fim da página, sem ouvir gritos. Parei surpreendido, virei a folha. Continuei a arrastar-me na gemedeira como um carro na estrada cheia de buracos. Com certeza, o negociante recebera alguma dívida perdida no meio do capítulo, pôs-se a conversar comigo. Perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia. Explicou-me que se tratava de uma história de um romance, exigiu atenção e resumiu a parte já lida. Um casal com filhos andava numa floresta em noite de inverno, perseguidos por lobos, cachorros selvagens. Depois de muito correr, essas criaturas chegavam à cabana de um lenhador. Era eu ou não era? Traduziu-me em uma linguagem de cozinha diversas expressões literárias. Animei-me a parolar. Sim, realmente havia alguma coisa no livro, mas era difícil conhecer tudo. 4. No início do primeiro parágrafo e no fim do terceiro, o menino fala sobre um problema que o incomodava. Qual era esse problema? Um instantinho, pessoal. Computador pedindo carga. Prontinho. Voltando. 6. O que pensa a respeito de uma escola em que o menino estudava? Não, vamos para a quinta questão, né? Já falei o quarto, agora vamos ver qual era o problema. Vamos para a quarta de novo. Vamos recomeçar, né? Já que o computador me empatou aqui. Vamos recomeçar. 4. No início do primeiro parágrafo e no fim do terceiro, o menino fala sobre um problema que o incomodava. Qual é esse problema? Veja aí qual é o problema que incomodava esse menino, né, gente? 5. Quem é o narrador do texto? Ou seja, quem conta a história? 6. O que você pensa a respeito da escola em que o menino estudava? Essa resposta é pessoal, viu, gente? Você vai dizer o que você pensa sobre a escola que ele estudava. 7.
Você acha que existe escola como aquela em que o garoto do texto estudava? Converse com a turma e com o professor sobre esse assunto, mas dê a sua resposta pessoal. Agora, você vai continuar a leitura do fragmento do romance e saber o que aconteceu. 8. Como será que o menino construiu sua relação com os livros? 9. Será que ele conseguiu aprender a ler? Como você imagina ter sido esse percurso? E agora vamos fazer a leitura do fragmento 2 do texto de infância, né? Recolhi-me preocupado, os fugitivos, os lobos e o lenhador agitaram-me o sono. Dormi com eles, acordei com eles, as horas voavam alheio à escola, aos brinquedos de minhas irmãs, à tagarelice dos moleques. Vivi com essas criaturas de sonho, incompletas, misteriosas. À noite, meu pai me pediu novamente o volume, e a cena da véspera se reproduziu. Leitura emperrada, mal entendidos, explicações. Na terceira noite, fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso, e no dia seguinte, quando me preparei para moer a narrativa, afastou-me com um gesto carrancudo. Nunca experimentei decepção tão grande. Era como se tivesse descoberto uma coisa muito preciosa e, de repente, a maravilha se quebrasse. E o homem que a reduziu a cacos, depois de me ver ajudado a encontrá-la, não imaginou a minha desgraça. A princípio foi desespero, sensação de perda e ruína. Em seguida, uma longa covardia, a certeza de que horas de encanto eram boas demais para mim e não podiam durar. Findas, porém, as manifestações secretas de mágoa, refleti, achei o que mal tinha remédio e expliquei o negócio a Emília, minha excelente prima. O rosto sereno, largos olhos pretos, um ar de seriedade, linda moça. Confessei, pois, a Emília meu desgosto e propus-lhe que me dirigisse à leitura. Esforcei-me por interessá-la, contando-lhe a escuridão na mata, os lobos, os meninos apavorados, a conversa em casa do lenhador, o aparecimento de uma sujeita que se chamava Águeda. Assim era necessário que a priminha lesse comigo o romance e me auxiliasse na decifração dele. Vou continuar aqui na página 64, certo, gente? Emília respondeu com uma pergunta que me espantou. Por que não me arriscava a tentar a leitura sozinho? Longamente lhe expus a minha fraqueza mental e possibilidade de compreender as palavras difíceis, sobretudo a ordem terrível em que se juntavam. Se eu fosse como os outros, bem, mas era bruta em demasia, todos me achavam bruta em demasia. Emília combateu a minha convicção, falou-me dos astrônomos, indivíduos que liam o céu, percebiam tudo quanto há no céu. Não no céu que moram Deus, Nosso Senhor e a Virgem Maria. Esse ninguém tinha visto, mas o outro, que fica por baixo do sol, da lua, das estrelas, os astrônomos conheciam perfeitamente. Ora, se eles enxergavam coisas tão distantes, por que não conseguiria eu adivinhar a página aberta diante dos meus olhos? Não distinguia as letras, não sabia reuni-las e formar palavras? Matutei na lembrança de Emília, eu, os astrônomos, que doidice. Ler as coisas do céu, quem havia de supor? E tomei coragem, fui esconder-me no quintal com os lobos, o homem, a mulher, os pequenos, a tempestade na floresta, a cabana do lenhador. Reli as folhas já percorridas e as partes que se esclareciam derramavam escassa luz sobre os pontos obscuros. Personagens diminutas cresciam vagarosamente e me penetravam a inteligência espessa. Vagarosamente. Os astrônomos eram formidáveis. Eu, pobre de mim, não desvendaria os segredos do céu. Preso à terra, sensibilizar-me-ia com histórias tristes em que há homens perseguidos, mulheres e crianças abandonadas, escuridão e animais ferozes. Graciliano Ramos, Infância. Bom, nossa aula termina por aqui, né? A de leitura. Agora nós vamos para linguagem do texto, página 167, referente justamente a esse texto que nós estávamos lendo agora, certo? Vamos lá, página 167, linguagem do texto. Releia o trecho a seguir. Primeira questão, né? Emília combateu a minha convicção. Falou-me dos astrônomos, indivíduos que liam o céu, percebiam tudo o que há no céu, não no céu que moram Deus, Nosso Senhor e a Virgem Maria. Esse ninguém tinha visto. Mas o outro que fica por baixo, o sol, a lua, as estrelas, os astrônomos conheciam perfeitamente. Letra A. A palavra céu aparece nesse texto em dois significados bem diferentes. Pesquiso no dicionário e explico os dois significados dessa palavra nesse contexto. No verbete de dicionário, eles trazem mais de um significado a cada palavra, certo? Aí vocês vão ver qual é o que cabe a cada um desses céus aí, o primeiro e o segundo, e vão colocar no caderno, certo?
B. Que palavras podem substituir o céu para não causar confusão de significado? 2. No fragmento 1, o menino qualifica a escola como suplício, crucificação e prisão. A. Pesquise no sentido literal dessas palavras no dicionário. Pesquisem o sentido real delas no dicionário e ponham aí. B. Explique o sentido figurado dessas palavras usadas pelo menino. Sentido figurado é aquele sentido que tem no texto, certo, gente? 3. Releia mais um trecho da história. Ou seja, vamos supor assim, sentido literal é aquele que é o sentido real da palavra. Sentido figurado é aquele sentido que não é o real, certo? Que ele colocou ali para deixar o texto mais bonito. Agora vamos à terceira questão. Terceira questão, releia mais um trecho da história. Relia as folhas já percorridas, e as partes que se esclareciam derramavam escassa luz sobre os pontos obscuros. Personagens diminutas cresciam vagarosamente e me penetravam a inteligência espessa. Após a leitura do texto, descreva como o menino aprendeu a ler. Transcreva do texto a palavra que melhor confirma sua resposta e explica a significação. Você vai no texto, vai olhar lá qual é a palavra que mais significa a questão do aprendizado da leitura do menino. Somente uma palavra aí, viu, gente? Leiam direitinho. 4. Nos períodos, parei surpreendido, virei a folha, continuei a arrastar minha gemedeira como um carro em estrada cheia de buraco. Letra A. Que recurso de linguagem o autor utiliza no trecho destacado? Ele está fazendo o quê, gente? Será que ele está fazendo uma comparação da leitura do menino com um carro engasgado? Um carro, vamos ver aqui, né? Como é o nome? Um carro em uma estrada cheia de buraco, ele está comparando a leitura do menino a isso, né? Vejam aí direitinho e respondam, certo? B. Qual sentido promove o uso dessa figura de linguagem? Bom, agora, depois que vocês verem qual é a figura de linguagem que ele usou nessa comparação, você diga qual é o sentido que promove o uso dessa figura de linguagem nessa parte do texto, certo? Agora, nós acabamos mesmo, tanto a parte de interpretação de texto quanto a parte de leitura, e logo, logo nos veremos na próxima aula. Ok, pessoal? Vamos ficando por aqui, né? Lembrando, máscara no rosto, álcool em gel na mão, né? E dúvidas, qualquer coisa, perguntar aos professores de vocês, ok? E vamos à nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.